da Duda não veio na visita. Os meninos ficaram tristes, mas eu acho que o erro foi nosso. Como assim? Nós marcamos a visita para as 2 da tarde. Como ela podia largar a faxina nessa hora para visitar os filhos? Ela precisa trabalhar. O marido tá desempregado. Se eu fizer isso, vocês me mandam embora. Preciso ligar e remarcar. Ixi, tá na hora da Duda ir na psicóloga. Graças a Deus ela melhorou dos pesadelos. Tinha carinho nessa família, mas muita briga também. Como ela adivinhou? Eu tô com uma saudade da minha mãe. Ainda bem que o Wellington vai morar com a gente. Mas eu queria estar com todo mundo lá em casa. Você tá com muita saudade, né, Duda? Aham. Tem coisas boas na sua casa, mas coisas difíceis também. Por enquanto, ficar no abrigo é o mais seguro para vocês. Seu pai tá vindo aqui no posto para parar de beber. A assistente social tá ajudando a arranjar um emprego. E sua mãe tá indo no psiquiatra para a cabecinha dela ficar melhor. Se der tudo certo, eu volto pra casa. Essa psicóloga é do posto, né? Ela pode ser do programa Sentinela ou do posto de saúde. Fazer esse tipo de atendimento clínico não seria a função da psicóloga do abrigo. E qual é a função do psicólogo de abrigo? O psicólogo, em parceria com o assistente social, acolhem e acompanham a situação de cada criança, de cada adolescente, de cada família. E eles também fazem os encaminhamentos que são necessários para cada caso. Eles também supervisionam os educadores do abrigo, porque todos os profissionais que lidam com essas angústias das famílias, das crianças, precisam de preparo e apoio, né? É verdade, o trabalho de reintegração familiar é muito difícil e precisa ser feito pela equipe toda, precisa haver um conjunto de profissionais capacitados para estarem pensando de como vai ser feito este trabalho para reintegrar essa criança e adolescente à família de origem. Puxa, que trabalho difícil esse, hein? Cuidar da proteção dessas crianças e adolescentes. É verdade. E a família de origem geralmente é vista com preconceito, ameaçada de nunca mais receber a sua criança de volta. Mas muitas vezes é possível ela se reorganizar. Mas só que para isso é necessário um acompanhamento sério, continuado com essa família. E como é frustrante, né, quando a gente percebe que essa família não tem condição de receber os filhos, as crianças e adolescentes de volta, né? É frustrante para a família, é frustrante para os profissionais e principalmente para as crianças e adolescentes. Esse é um ponto que eu acho que a gente precisa discutir mais. A conversa e principalmente a escuta com as crianças e adolescentes. E antes de tudo, é necessário informar as crianças e os adolescentes sobre o andamento da situação em que eles estão envolvidos, e isso raramente é feito. Por outro lado, é importante criar condições para que eles possam expressar os sentimentos contraditórios que sentem, de amor e raiva para com seus familiares. Eu acho que isso exige muito do profissional. Parece que é fácil que a gente vai sentar com uma criança e um adolescente e vai começar a conversar, mas não é bem assim, né? Antes de mais nada, é preciso estabelecer um vínculo de confiança. E isso exige do profissional uma capacitação muito grande. E esse acolhimento implica em ser capaz de escutar a criança e o adolescente. Ainda mais que a criança e o adolescente não se comunicam apenas através do verbal. Eles se comunicam através de seus silêncios, de suas brincadeiras, de sua agressividade, de seus carinhos. Os comportamentos muitas vezes podem falar mais do que as palavras, não é?
E eu acho que o material que a gente pode utilizar para facilitar essa comunicação é a utilização de recursos lúdicos, né? De repente, utilizar bonecos de pano, jogos simples, lápis de cor, papel, isso tudo facilita a comunicação. É mesmo, e lembrando na animação, quando a Duda está com os bonecos, fica claro que ela está com dificuldade com o pai, mas tem saudades dos irmãos e quer voltar para sua casa. 1 hora de atraso. Será que eles vêm? Entra! Licença. O que aconteceu? Fui fazer uma entrevista para um serviço e a gente perdeu o ônibus. Vocês desculpa. Até relógio perde a hora, né? Olha, não sei por que vocês tiraram as crianças da gente. Senta, seu Gilberto. Poxa, seu Gilberto, lembra daquele dia? A gente brigou, ele quebrou umas coisas, bateu. Eu tinha tomado umas a mais. Olha, seu Gilberto, eu entendo que o senhor está num período difícil, mas a bebida tem causado problemas. Brigas entre vocês, descuido com as crianças. A dona Joana começou a ficar deprimida, desanimada, não conseguia mais cuidar das crianças. Dona Karina, mas disso eu já tô sarando com a doutora lá do posto. Já dá até pros filhos voltar pra casa. É isso mesmo. Espera um pouco. Ainda tem coisa que precisa melhorar. O senhor precisa fazer o tratamento para parar de beber, arrumar um emprego, parar de bater nas crianças e vocês dois pararem de brigar, né? A gente sabe que vocês querem que as crianças voltem para casa. Elas também sonham com isso. O que vimos na animação é que são necessárias várias ações para que ocorra a reintegração familiar, tanto da equipe de profissionais quanto da rede de serviços. Para falar sobre isso, nós convidamos a Raquel e a Adriana, que são assistentes sociais do programa Sapeca, da Prefeitura Municipal de Campinas. Raquel, na sua experiência, quais são as intervenções necessárias para que ocorra uma reintegração familiar? Uma boa vinculação com a família é o início de tudo. Para isso, a gente faz a acolhida, procura conhecer o máximo a história da família, por ela mesma, por todos os membros, e inclusive pelos serviços da rede que já atenderam. Uma coisa que a gente procura fazer desde o início é a manutenção de vínculo dessa família com a criança ou adolescente. Então, se não houver uma proibição inicial, então a criança chegando, a gente já começa a marcar as visitas na sede do programa. São visitas monitoradas que também vão servir de subsídios para a avaliação de como se dá essa relação de atenção e de cuidado da criança, da família para com a criança. A retirada da criança de uma família, ela é a medida mais extrema. Então, ela provoca uma mobilização por parte da família. Inicialmente, existe uma negação por parte da família da violência cometida. Depois, quando vai tendo um vínculo maior, um conhecimento maior da família com relação ao programa, existe esse movimento de reconhecimento. É a partir daí, então, que a gente pode iniciar um plano de ação, verificando como está a dinâmica da família e propor, né, novas formas de relações menos violentas, relações mais saudáveis e novas estratégias, né, de enfrentamento a essa situação. Adriana, uma dúvida frequente é quanto tempo deve-se tentar a reintegração e quais os critérios para se avaliar se ela é possível ou não? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida. Eu acho que, na realidade, cada caso vai ser um caso, cada história vai ser única e a gente vai ter que conjugar vários fatores.
a história de cada família, a idade de cada criança ou adolescente e o tempo do processo. Agora, eu acho que fundamental é que haja um atendimento sistemático dessa família. Então, a equipe técnica, a rede de serviços, elas precisam atender sistematicamente essa família, conhecer essa família de fato, porque é isso que vai dando para a gente os critérios e as possibilidades de retorno ou não dessa criança. É através da escuta da família, é através da gente ir percebendo o movimento que essa família está fazendo, se ela está fazendo um movimento ou não, se ela está seguindo os encaminhamentos, se ela está efetivamente mudando a dinâmica na família, que vai poder possibilitar uma avaliação e um parecer das equipes que estiverem fazendo o acompanhamento. Agora, alguns casos, a gente vai perceber durante o acompanhamento sistemático que não vão ser possíveis de se concretizarem, né? Essa criança ela vai precisar de uma outra medida, de um outro encaminhamento de fato que seja melhor para ela. E Raquel, quais são os principais desafios enfrentados no trabalho de reintegração familiar? São muitos. Vai desde a falta de uma rede social e familiar. Às vezes a família ela já está tão com a rede familiar e social empobrecida que ela não conta com apoio, ela fica muito sozinha. Além disso, nós temos um problema de capacidade de atendimento dentro da própria rede de serviços, que às vezes não consegue absorver toda a demanda. E hoje a gente lida muito de perto uma situação que, além da questão da dependência química, a gente tem hoje o envolvimento dessas famílias na criminalidade, principalmente na questão do tráfico de drogas. Então, essa convivência tem sido muito estreita. A gente tem dificuldade e ausência de políticas na área de educação, de saúde, de geração de renda, e tudo isso deixa a família em situação extremada. Então, acaba dificultando o nosso trabalho. E, Adriana, o quanto que é possível ouvir a criança ou adolescente no processo de atendimento e de reintegração familiar? Sempre que possível. A criança ou o adolescente, ele deve ter um espaço de escuta durante todo o processo de atendimento. Ele precisa entender a situação que ele está vivenciando, ele precisa entender as dificuldades que a família tem e, inclusive, o plano de ação que tem sido elaborado pelos profissionais que estão acompanhando o caso e que se estão surtindo ou não algum resultado. Porque é isso que vai ajudar o adolescente ou a criança a entender o encaminhamento do caso, a possibilidade de retorno para sua família ou um encaminhamento para algum outro tipo de colocação. Raquel, o acompanhamento pós-reintegração é muito importante porque o caso não acaba com o retorno da criança à sua família. Como que esse trabalho é feito? Quais os parceiros? Por quanto tempo? O acompanhamento pós-retorno, ele é mais uma fase importante do processo todo. Quando a criança retorna para casa, nós começamos esse acompanhamento junto com a rede de serviços lá da comunidade onde a família vive, seja a escola, o núcleo, o centro de saúde, a congregação religiosa que ela frequenta e a mesma rede familiar, né, social e familiar. E ele é importante porque ele vai dar subsídios para a gente avaliar se a família de fato vai conseguir colocar em prática com a criança aquilo que foi proposto no plano de ação. Então, se eles estão conseguindo estabelecer relações não violentas, relações mais saudáveis e novas estratégias de enfrentar as dificuldades. Esse acompanhamento ele é feito, no caso do Sapeca, durante 2 anos, e a gente vai avaliando. Se não houve revitimização, se não houve novos atos de violência com relação àquela criança, então ela já está integrada ali à comunidade, já está reintegrada à família dela, é feito o desligamento. Eu passava os problemas lá fora no dia a dia, e eu chegava em casa e descontava neles. E eles não tinham nada a ver com aquilo. Eles não são obrigados a carregar a sobrecarga dos meus estresses lá fora, no dia a dia, em cima deles. Eu nunca dei ouvido a isso, eu achava que muitas coisas eles eram culpados, né, pela aquela situação que eu passava. Mas depois que meus filhos foram retirados, eu vi o quanto eles fizeram falta.
Então, para mim, a família acolhedora me ajudou bastante. Nessa questão do nervosismo, de eu não ter paciência. E fora eles também, a igreja que eu vou também me ajudou demais. O pastor me orientou tudo direitinho, como que eu deveria de estar prosseguindo. Ele falou, olha, você faz assim, tudo que as moças, assistente social, for te falando, você escuta bem e põe em prática. Hoje em dia, quem me viu antes, me vê hoje, fala que hoje em dia até me chamam de boba. Porque tem hora que as crianças fazem o que elas querem. Né? Mas assim, tudo tem seu limite. Mas eu não vou mais bater, que nem eu batia, descontar a minha raiva neles. Eu procuro mais é conversar, vamos ver onde está errado, o que está acontecendo. E ali a gente tem um diálogo e segue em frente. Bom, ele vai voltar, o juiz vai exigir, né, uma casa boa, com instrução, né, excelente. Aí eu fui lá, aluguei uma casa de R$400. Mas aí a situação começou a apertar. Aí eu tive que sair dessa casa porque eu não estava dando conta de pagar ela. Então é melhor você morar numa casinha mais simples, humilde, e seu filho ter coisas boas para comer, ter uma roupa melhor para vestir, ter uns cuidados melhores, porque senão vira uma bola de neve, aí é na onde a gente vai ver, não consegue nem dar conta nem de uma coisa nem de outra. Quando o Emanuel chegou, ele achou, agora eu tô com a minha mãe, né, então, e a Thaís também, eu posso fazer que agora eu tô aqui, ninguém me tira mais daqui. Ele queria comer muito, queria comer exagerado. Aí eu comecei a impor limites, né, falei, não, aí vamos então reeducar o Emanuel na comida. E deu certo. No começo eu vi que ele ficou meio assustado, né? E quando ainda não tinha retornado a primeira visita, ele chegou em casa, ele se soltou até demais, né? E daí quando as meninas foram recolher ele para trazer de novo, que ele ficou fez visita 2 vezes, aí o juiz já retornou a volta dele. Aí, quando as meninas foram buscá-lo, ele chorou, ele saiu esperneando, nossa, foi uma dor terrível. De repente, da outra vez eu vim pegá-lo para fazer visita em casa, ele passar final de semana. Aí as meninas me falaram, olha, ele já pode retornar, o juiz já deu autorização. Ali eu dei pulo de alegria. Gente, o almoço tá pronto. Duda, Irinaldo, Wellington, espera um pouco. Eu e a Vera queremos falar com vocês. O que foi? Não foi nada. Nós fizemos uma reunião para avaliar o que já melhorou e o que ainda precisa melhorar na família de vocês. Tava o seu Leandro do Conselho Tutelar, a Karina, que é do Fórum, e a Silvana. E a opinião de vocês é muito importante. Como tem sido os finais de semana em casa? Tem sido bom. Mas o pai tá bebendo. E a sua mãe? Melhorou do desânimo? No outro dia, a sujeira do Totó tava na casa inteira. Eu ajudei a arrumar e ela fez um macarrão gostoso. Agora a avó Nenê tá aqui e as coisas ficam melhor. Vocês reconhecem as dificuldades, mas estão morrendo de vontade de ir para casa. Sabe que a avó Nenê topou passar uns tempos ajudando sua mãe e seu pai? A gente vai para casa? Acho que sim, mas nós vamos acompanhar de perto essa volta. Seus pais têm que continuar os tratamentos. Temos que ter certeza que vocês vão ficar bem. As reuniões de avaliação vão continuar e vocês vão estar em contato conosco para podermos ajudar.
Eba!